Olá, seja muito bem-vindo à unidade 9 da série Técnicas de Programação. Nesse vídeo, nós vamos ver as estruturas de repetição, dando continuidade ao estudo dos fundamentos da linguagem C, que foi iniciado lá na unidade 7 desta série. Para relembrarmos, aqui está o diagrama que mostra as estruturas de controle da linguagem C. Já vimos as estruturas de decisão, que são representadas pelas instruções if e switch, e hoje veremos as estruturas de repetição, representadas pelas instruções while, do while e for. Como fizemos nas unidades anteriores, vamos inicialmente imaginar um programa básico e, em cima dele, vamos aplicar essas três estruturas de repetição. Assim, a gente vai conseguir entender melhor toda a dinâmica dessas novas instruções. Então, vamos imaginar que queremos construir um programa para apresentar na tela a tabuada de um determinado número. Esse programa deve funcionar da seguinte forma. Quando o usuário digitar um número, vamos supor que ele digite o número 5, o computador irá mostrar na tela as 10 linhas da tabuada desse número. Com os recursos que conhecemos até agora, vamos elaborar o fluxograma desse algoritmo e, ao mesmo tempo, vamos construir o programa em linguagem C. No início do programa, vamos introduzir uma diretiva include para incluirmos a biblioteca stdio.h, que é necessária para que a gente possa usar as funções scanf e printf. Na linha seguinte, vamos iniciar a estrutura principal do programa com a instrução int man. Agora vamos declarar uma variável numérica inteira para representar o número base da tabuada. Vamos identificá-la com a letra B minúscula. Em seguida, devemos usar a função scanf para que o computador receba o número base pelo teclado. E após o recebimento desse número, o computador deve apresentar as 10 linhas da tabuada. Essa instrução printf mostra a primeira linha. Vamos analisá-la com mais calma. Supondo que o usuário tenha digitado o número 5, o valor da variável b será 5. Dessa forma, o primeiro par de caracteres percentual d da string do printf será substituído por 5. E o segundo percentual d será substituído pelo produto de 5 vezes 1, que também é 5. E assim, a instrução printf escreverá na tela a expressão 5 vezes 1 igual a 5. Lembre-se de que os caracteres barra invertida n no final da string fazem com que o computador pule para a próxima linha da tela. Então, com essa instrução, já temos a primeira linha da tabuada. A segunda linha é similar. Veja que ao invés de multiplicarmos o número base por 1, estamos multiplicando por 2. Da mesma forma, o valor da variável b, supondo que seja 5, será colocado no lugar do primeiro par de caracteres percentual d. E o produto de 5 vezes 2, que é 10, será colocado no lugar do segundo par de caracteres percentual d. Temos então a segunda linha da nossa tabuada, 5 vezes 2 igual a 10. Agora, vamos repetir o mesmo esquema para as outras linhas. Linha 3, linha 4, linha 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora é só finalizar o programa com o fechamento de chave. Muito bem, se você digitar esse programa no seu ambiente de C++, vai constatar que ele funciona perfeitamente. É só informar um número base e o programa mostrará na tela a tabuada desse número. Mas e se eu disser que esse programa pode ser feito com o uso de apenas uma instrução printf? Isso mesmo, com o emprego de uma estrutura de repetição, isso é possível. Vamos começar com a estrutura while e ver como poderíamos implementá-la nesse programa. While, que em português significa enquanto, é uma estrutura de repetição que executa um bloco de instruções repetidamente enquanto uma determinada condição for atendida. Para implementar essa estrutura no nosso programa, devemos promover algumas alterações. Veja que nas instruções printf, o único elemento que varia é o multiplicador, que aparece fixo dentro das strings, e como uma constante nas expressões matemáticas.
Eu posso substituir todas essas linhas por apenas uma, desde que ela possa ser executada 10 vezes dentro de uma estrutura de repetição. Para isso, eu preciso realizar algumas adaptações. Primeiramente, eu preciso criar uma variável para representar os números de 1 a 10, que aparecem nos printfs originais. Vou chamá-la de variável i. Agora, na nova instrução printf, eu devo adicionar um outro par de caracteres, %d, para que o valor dessa variável possa aparecer. E na expressão matemática, a variável b deve ser agora multiplicada pela variável i. Mas isso só será possível se o valor da variável i variar de 1 a 10. Voltando ao programa, vamos então substituir os 10 printfs originais pela nova instrução. Em seguida, devemos declarar a variável i, atribuindo a ela o valor inicial 1. Agora vamos abrir uma nova linha antes da instrução printf para iniciarmos a estrutura de repetição. Escrevemos a palavra while e entre parênteses a expressão condicional que deverá ser atendida para que o processo de repetição seja executado. Observe que a nossa expressão é i menor ou igual a 10. Isso significa que a estrutura while será repetida enquanto o valor da variável i for menor ou igual a 10. Agora, para fazer com que a variável i seja incrementada a cada ciclo de repetição, ou seja, para adicionar 1 ao seu valor após cada repetição, devemos incluir uma linha após a instrução printf para somar 1 ao seu valor anterior. Então, usamos a expressão i igual a i mais 1. Para deixar essa instrução mais elegante, podemos usar o operador de incremento mais. Esse operador faz a mesma coisa, ele soma 1 no valor da variável i. Agora, devemos fechar o bloco de instruções da estrutura de repetição e finalizar o programa fechando a chave da estrutura main. E aqui está o nosso programa de tabuada totalmente funcional. Mas antes de estudarmos a próxima estrutura de repetição, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual será o comportamento do programa se a variável i for iniciada com o valor 11? O computador explodiria? O programa geraria um erro? Afinal, o que aconteceria? Bem, nesse caso, mesmo que o usuário, mediante a instrução scanf, digite um número base qualquer, nada será apresentado na tela, pois a expressão condicional que determina se o bloco da estrutura while seja executado ou não já começa falsa. 11 não é menor nem maior que 10. Então, nesse caso, a estrutura while será encerrada e o programa finalizado. Mas é claro que isso é apenas uma especulação para demonstrar que, dependendo da expressão condicional, o bloco de instruções da estrutura while pode não ser executado logo de início. Então, vamos desfazer a alteração e deixar a nossa variável i sendo iniciada com o valor 1. Vejamos agora a próxima estrutura de repetição da linguagem C, a estrutura do while. Ela é muito parecida com a estrutura anterior. A diferença é que ela testa a expressão condicional apenas no final da execução do bloco de instruções. Ou seja, primeiro ela executa o bloco para somente depois verificar se continua ou se para com o processo de repetição. Para implementar a estrutura do while no nosso programa de tabuada, devemos remover a instrução while, assim como a expressão condicional do início do bloco de instruções, e escrevê-la no final do bloco, após o fechamento de chave. Devemos incluir um ponto e vírgula também. E no início do bloco, devemos escrever a instrução do, que no velho e bom português significa faça. E aí está o nosso programa totalmente funcional, com o emprego da estrutura de repetição do while, o famoso faça enquanto. E novamente eu faço a pergunta, qual será o comportamento do programa se a variável i for iniciada com o valor 11? O computador vai explodir? O programa vai gerar um erro? Afinal, o que vai acontecer? Nesse caso, o bloco de instruções será executado e somente depois a expressão condicional será avaliada.
Sendo assim, supondo que o número base da tabuada seja 5, o computador escreverá na tela a linha 5 vezes 11 igual a 55 e encerrará o programa, pois o valor de i, que agora é 12, não é menor nem igual a 10. E assim é o comportamento da estrutura do while. Primeiro ela executa o bloco para depois verificar se repete ou se não repete a execução. E para terminar, vejamos a próxima estrutura de repetição da linguagem C, a estrutura for. Essa estrutura é muito semelhante às anteriores. Entretanto, ela costuma ser usada quando se quer um número determinado de ciclos. A sintaxe do for é basicamente essa. Devemos colocar entre parênteses 3 parâmetros. O primeiro é o que chamamos de inicialização. É aqui que definimos o valor inicial da variável contadora. O segundo parâmetro é a condição de repetição, ou seja, é a expressão que determina a continuidade ou não do processo de repetição. E o terceiro parâmetro é a expressão aritmética, que determina o incremento que será aplicado na variável contadora. Para estudarmos essa nova estrutura, vamos tomar por base o programa de tabuada que emprega o while e fazer as alterações para implementar uma estrutura for. Primeiramente, vamos retirar a estrutura while e, em seu lugar, colocar a estrutura for. Dentro dos parênteses, além da expressão condicional, devemos escrever o primeiro parâmetro, que é a iniciação da variável contadora. No nosso caso, é a variável i. Devemos atribuir a ela o valor 1. Dessa forma, não há necessidade de atribuir o valor da variável i lá na linha da sua declaração. Podemos, então, retirar o sinal de igualdade e o número 1 dessa linha. Agora, devemos informar o terceiro parâmetro da estrutura for. Lembre-se que esse parâmetro é o incremento da variável contadora, que no nosso caso é o i++. Então, vamos levá-lo para dentro dos parênteses. E esta linha vazia pode ser agora eliminada. Temos agora o nosso programa de tabuada também totalmente funcional, empregando uma estrutura de repetição do tipo for. Veja que na versão while, a inicialização da variável i é feita na linha de declaração das variáveis. E na versão for, a inicialização é feita dentro dos parênteses como primeiro parâmetro da estrutura. A expressão condicional, aquela que determina se a repetição continua ou não, é colocada como parâmetro único dentro dos parênteses da estrutura while. Na versão for, ela aparece como segundo parâmetro dentro dos parênteses. E a expressão que determina o incremento da variável contadora, que aparece no final do bloco de instruções da estrutura while, deve aparecer como terceiro parâmetro dentro dos parênteses da estrutura for. Veja que nesse caso, a estrutura for, que significa para no velho e bom português, é uma forma abreviada de se construir a estrutura while. Observe que ganhamos uma linha de programa. Antes de fecharmos esta unidade, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito das estruturas de repetição. Vamos supor que eu queira escrever um programa para imprimir na tela os números naturais de 1 a 10, em ordem crescente. Simples, basta construir uma estrutura for iniciando a variável contadora com valor 1, escrevendo uma expressão condicional que diz que as repetições se darão enquanto o valor da variável i for menor ou igual a 10, e definindo o incremento que a variável i sofrerá no final de cada ciclo. Neste caso, o incremento é de 1. No bloco de instruções, que será repetido 10 vezes, temos apenas o comando printf para escrever na tela o valor da variável i. Perfeito! Temos aí o programa para imprimir na tela os números naturais de 1 a 10. Agora eu pergunto, como fazer um programa para imprimir os números de 1 a 10 em ordem decrescente, ou seja, de 10 a 1? Bem, primeiramente vamos alterar os comentários para documentar essa nova versão do programa. Devemos agora iniciar a variável contadora com valor 10,
pois esse é o primeiro valor que deve ser impresso na tela. A expressão condicional também deve ser alterada para que as repetições aconteçam somente enquanto o valor da variável i for maior ou igual a 1. E ao invés de incrementarmos a variável i, devemos agora decrementá-la. Usamos o operador de decremento menos menos. Isso faz com que a variável i seja diminuída em 1 no final de cada ciclo. E aqui está o nosso programa para mostrar na tela os números de 10 a 1 em ordem decrescente. Aproveitando o embalo, tem uma outra pergunta. Como fazer um programa para imprimir somente os números ímpares de 1 a 9 em ordem crescente? Bem, vamos novamente alterar os comentários para documentar a nova versão. Vamos agora inicializar a variável contadora com o valor 1, que é o primeiro valor a ser impresso na tela. A expressão condicional deve ser ajustada para que as repetições aconteçam somente enquanto o valor da variável i for menor que 10, ou seja, a variável i valerá de 1 a 9. Agora, o incremento da variável i deve ser 2. Para isso, devemos escrever uma expressão onde o valor de i seja acrescido de 2 no final de cada ciclo. Escrevemos então i igual a i mais 2. E o problema está resolvido. Simples assim. Agora, uma outra coisa importante que você inclusive já deve ter notado é que os parâmetros da estrutura for devem ser separados por ponto e vírgula. Não se esqueça disso. Muito bem, agora vamos falar sobre um caso especial relacionado à estrutura while. Vimos que essa estrutura realiza repetições enquanto uma determinada condição for verdadeira. Sabemos que, por computador, o número 0 representa falso e qualquer número diferente de 0 representa verdadeiro. Considerando essa ideia, é possível criarmos um laço de repetição sem fim, ou um loop eterno, como queira chamar, usando apenas a estrutura while, colocando no lugar da expressão condicional o número 1, por exemplo. Dessa forma, a condição de repetição será sempre verdadeira. Para ilustrar essa aplicação, veja este exemplo. É o nosso programa da tabuada. Observe que eu substituí a expressão condicional da estrutura while pelo número 1. Dessa forma, a estrutura de repetição nunca será encerrada. A tabuada do número base será mostrada com os multiplicadores de 1 até o infinito, ou até o computador não aguentar mais. Então, podemos dar por encerrado o estudo sobre as estruturas de controle. Como material de apoio, eu deixei na descrição desse vídeo um link para você baixar uma pequena apostila que aborda os temas vistos aqui nesta série. É muito importante que você tenha esse material em mãos. Apesar de ser bastante sintético, ele nos dá uma boa noção sobre os fundamentos da linguagem C. Na próxima unidade, que será a última da série, falaremos um pouquinho sobre vetores e matrizes. Não deixe de acompanhar. Um grande abraço e até lá!